Estamos de volta para o segundo episódio de No Closet do Dena e hoje a gente vai falar de uma camisa extremamente pesada. E a gente tá falando, claro, da seleção pentacampeã, mas a camisa não é do Penta, ela é do Tetra. Essa daí tem responsa, hein, Gil? E o número não é de qualquer um, né? Esse aí é o número do Romário, do Bachola. A gente vai falar bastante da história dessa camisa, mas de brinde tem também esse casaco que ficou famoso, mais famoso ainda com o Lewis Hamilton usando, né? Foi. Mas esse aqui é maravilhoso também. Agasalho. Cara, eu nem lembro muito disso aí. Nem lembrava que época. 97, 96, 90... Eu nem lembro, 95... fui 11 da seleção. Essa aqui não é uma, né, Gil? Essa aqui não é uma camisa que eu troquei, né? Essa aqui é uma camisa que eu usei, né? Que eu joguei, né? Ah, é? Foi uma camisa que eu joguei com a seleção brasileira. Foi uma das minhas primeiras convocações. E isso aqui tem um peso, né? Sim, não é qualquer número. A gente fala muito da 10, né? Da camisa 10, historicamente no futebol, né? Que é pesada demais. A 11 da seleção brasileira também tem um peso assim muito grande. A geração ali 90, por exemplo, ela vai lembrar que esse 11 pertence ao Romário, né, que deu o tetracampeonato pra gente. E eu tive, depois de alguns anos, o privilégio de usar o número 11 da seleção brasileira. Você vê que um modelo bem antigo, sempre é uma satisfação muito grande poder falar de seleção, né, ainda com as 4 estrelas. Sim. E essa aqui foi a camisa usada no Tetra, né? Não em campo, mas sim, a camisa, o modelo né? do Tetra. É. E esse título veio em um momento muito bom, né? 24 anos depois de não ganhar nada, não ganhar uma Copa do Mundo, né? Tinha ganhado a Copa América no meio. O Brasil sofria bastante, principalmente pela morte do Ayrton Senna, que ainda era muito recente. Exato. Então o Tetra veio como uma forma de confortar os brasileiros. O Brasil chega para essa Copa com muita desconfiança, né? Eu acho que a campanha das eliminatórias não foi muito boa, acabou se classificando só na última rodada. E o pessoal tava com muitas dúvidas do que seria o Brasil. Então, na primeira fase, se classifica com 7 pontos, 2 vitórias e um empate. E aí esse time acabou ficando com uma fama de retranqueiro até, né? Você já ouviu falar disso? Já, bastante. E você bastante. Concorda? O Dunga sofreu bastante com essa crítica, né? Sim. O Parreira também, eles sofreram bastante com essa crítica do time defensivo. A gente tá falando vamos para 24 anos de novo, né? Porque o Brasil acabou se acostumando mal, o torcedor brasileiro acostumou mal, porque 94, 98 e 2002. E agora a gente tá gravando esse episódio falando sobre as camisas, tipo 24 anos depois o Brasil vai disputar mais uma Copa. Mas eu lembro vagamente assim das críticas da seleção brasileira. Depois de muito tempo, você começa a entender também o porquê da crítica, né? Que o brasileiro sempre foi muito apaixonado por futebol. Então, quando você ganha, você é o melhor, é a melhor seleção, é o melhor time, é tudo aquele negócio que a gente já viveu e vive ainda, né? E quando você perde, você não serve, né? Então, eu tenho várias experiências, mas em relação à seleção brasileira, eu lembro que eu jogava bem, ganhava jogos com a seleção brasileira, a gente voltava pro Brasil, ou eu atuando ainda no Brasil. Só o olhar do torcedor na rua comigo já era diferente, mas quando eu ia para a seleção, jogava mal, a seleção perdia, o olhar do torcedor também já era diferente, né? Então isso aí já faz parte da cultura do nosso futebol. E a gente falou sobre esse time ser retranqueiro e o mata-mata foi bem apertado. A gente pegou aqui as informações e nas oitavas de final foi contra os Estados Unidos, dona da casa, 1-0. Nas quartas, contra a Holanda, um jogão 3-2 com aquele gol famoso do Branco. Do Branco de falta. De falta. E, assim, o Brasil até abriu 2-0, mas toma um empate e aí consegue fazer o 3-2. Nas quartas, na semifinal, já 1-0 contra a Suécia e a final, os primeiros pênaltis da história da Copa, né? Então Loucura. A gente até vê um pouco dessa característica, principalmente pelo jogo da final, que foi um jogo bem truncado contra a Itália, que é um time que jogava mais truncado também. Só que é um título histórico. E aí, quem ficou marcado pelo título foi justamente o Romário, que também estava vestindo a camisa 11. E nessa mesma temporada, ele é eleito o melhor jogador da Copa, com 5 gols. Ele não foi o artilheiro, mas foi o melhor jogador. E ele vence a bola de ouro logo depois, né? Então é uma camisa, assim... Você é louco, tem um peso isso aí, fia. Peso especial. Cuidado. Tá tudo doendo aqui. Essa é pesada. Essa camisa é pesadíssima, essa camisa. Traz uma lembrança muito boa, né? Eu falei aqui que em 94 eu empinando pipa, você nunca imaginaria que 4 anos depois eu estaria jogando uma Copa do Mundo, muito menos sendo um jogador profissional, né? Porque eu vou para a Copa do Mundo de 98 sendo mais jovem daquele time, daquele elenco lá.
Então, assim, a hora que óbvio que eu jogava no São Paulo, queria chegar à seleção brasileira, aquela conversa do jogador, né, que é sonho, que é objetivo, mas você fala, mas você não vê tão presente esses sonhos, né? Você não vê tão próximo assim, porque a gente está falando de uma seleção tetracampeã do mundo, vários jogadores assim jogando muito. Tanto é que quando eu vou para a de 98, eu vou com a base da de 94 ali, né? O Bebeto continuava, o Romário várias vezes foi convocado, lá na reta final que ele acabou sendo cortado da Copa do Mundo de 98. Aliás, o Romário estava lá na França, e aí ele machuca, e aí ele acaba sendo cortado. Então eu acabei chegando numa seleção que praticamente já estava montada, porque o Parreira era o Zagallo era o auxiliar do Parreira, e em 98 era o treinador, né, o fixo, né, o treinador da seleção brasileira. Então eu pego uma base de 94, sou um intruso ali entre eles ali, e ali começa a minha história com a seleção brasileira. E como que era pra você, tão novo, jogar com esses nomes como Bebeto, Romário? Era terrível. Achei que fosse bom. Terrível, porque é o que eu falei, um garoto no meio dos feras, né? Então, Você assim, ficava intimidado? assim, eu sempre tive, não sei se é a sorte, mas eu acho que o meu jeito de ser e de levar a minha vida profissional e pessoal, os caras gostavam de mim, assim, sabe? Então eles me recebiam bem, eles curtiam estar perto de mim, assim, e eu, com esse meu jeito brincalhão, enfim, de gostar de dar risada, carismático e tal, eu acabei sendo muito bem acolhido por eles, né? Qual será o próximo episódio? A gente vai descobrir qual é a próxima no próximo episódio de No Closet do Dena.